Em São Paulo, uma viúva de 69 anos, chamada Dona Lúcia, sempre acreditou que ajudar a família era a sua missão de vida. Depois de décadas de sacrifícios pela filha Camila e pelo genro Rodrigo, ela descobre que o amor pode se transformar em manipulação e que um simples dia no banco pode virar um verdadeiro drama cheio de tensão. O que parecia apenas uma assinatura de rotina esconde, na verdade, a tentativa de roubar toda a sua aposentadoria. Será que Dona Lúcia terá coragem de dizer não depois de tantos anos dizendo sim? Será que ela vai resistir quando até sua neta Mariana é usada para convencê-la? Acompanhe essa história intensa e surpreendente que vai mexer com as suas emoções do começo ao fim. Se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o que faria no lugar de Dona Lúcia. Agora vamos entrar juntos nesse drama que começa dentro de um banco aparentemente comum. Dona Lúcia Ferreira tinha 69 anos e morava em um bairro tradicional de São Paulo. Viúva havia 3 anos desde a morte de Antônio Ferreira, seu companheiro de uma vida inteira, ela carregava nas costas décadas de dedicação à família. Era uma mulher de semblante doce e cabelos grisalhos, sempre presos em um coque simples, e um olhar que transmitia tanto bondade quanto cansaço. Todos no bairro a conheciam como a senhora, que nunca dizia não àquela, que estava sempre pronta para ajudar mesmo quando isso significava abrir mão de seus próprios desejos. Depois da perda de Antônio, a solidão aumentou, mas também cresceu a necessidade de se apegar ao que lhe restava, principalmente a filha Camila e a neta Mariana. Camila Ferreira, sua única filha, tinha 35 anos. Desde jovem, sempre mostrou um misto de charme e manipulação. Sabia como conquistar a atenção das pessoas e, mais ainda, como transformar as fragilidades da mãe em oportunidades para conseguir o que queria. Casada com Rodrigo Almeida, de 38 anos, formava um casal aparentemente estável, mas quem olhava mais de perto percebia a inquietude constante. Rodrigo era um homem frio, calculista, sempre preocupado com dinheiro e status. Sua presença ao lado de Camila dava a impressão de segurança, mas no fundo escondia uma dureza que intimidava qualquer um, inclusive Dona Lúcia. Mariana, a neta de apenas 8 anos, era o coração mais puro dessa história. Doce e sorridente, sempre com os olhos curiosos, ela era a maior alegria de Dona Lúcia. Cada desenho que trazia da escola, cada palavra inocente que dizia, fazia o coração da avó se encher de esperança. Mas sem perceber, a pequena também era usada pelos pais como uma arma emocional. A cada pedido de dinheiro, a cada situação difícil, o nome de Mariana era colocado no centro da conversa, como se a felicidade da menina dependesse unicamente dos sacrifícios da avó. Ao redor desse núcleo principal, havia outras pessoas que, de certa forma, completavam o quadro de relações. Teresa, a irmã mais nova de Lúcia, sempre tentava alertar sobre os riscos de tanta generosidade. Mas Lúcia, movida pela culpa de mãe e pela vontade de proteger a filha a qualquer custo, raramente escutava. Também estava presente o gerente do Banco Senhor, Augusto Nogueira, um homem experiente de fala calma e postura firme que desempenharia um papel decisivo nos momentos mais críticos. Ao lado dele, jovens atendentes como Carlos demonstravam aqui e ali gestos de preocupação genuína diante da fragilidade de clientes idosos. E havia ainda a figura de Juliana, sobrinha neta de Lúcia, filha de um primo distante chamado Marcelo. A jovem de 18 anos surgiria mais adiante na vida da viúva, trazendo uma nova perspectiva e mostrando que o ciclo de abuso financeiro dentro das famílias não era uma situação isolada. Juliana carregava no olhar a determinação de quem havia enfrentado algo parecido e tinha conseguido dar a volta por cima. Sua chegada representaria um sopro de esperança em meio a tantos anos de dor. Na rotina de Dona Lúcia, tudo parecia comum aos olhos de fora. Ela acordava cedo, cuidava da casa, fazia compras no mercado, trocava algumas palavras com vizinhos e de vez em quando recebia a visita da filha com a família.
Mas por trás dessa aparência tranquila havia uma longa história de renúncias. Durante toda a vida, Lúcia havia trabalhado em diferentes funções, desde cozinheira em escolas até cuidadora de idosos, sempre com a intenção de garantir que Camila tivesse as melhores oportunidades. Cada centavo guardado vinha acompanhado de muito esforço, e cada economia feita significava abrir mão de algo que ela mesma gostaria de ter vivido. Essa trajetória de sacrifícios, contudo, não a fortaleceu aos olhos da filha. Pelo contrário, Camila aprendeu a enxergar a mãe como um recurso inesgotável, alguém a quem poderia recorrer sempre que quisesse, sem se preocupar em devolver. Rodrigo, percebendo essa fragilidade, passou a alimentar ainda mais a dependência. Ambos, de maneira consciente ou inconsciente, criaram um ciclo de exploração que se repetia a cada ano. Dona Lúcia, em meio à sua vontade de ser amada e necessária, se deixava prender cada vez mais nessa teia. Era nesse cenário que Mariana crescia. A menina, sem entender o peso das escolhas dos pais, acabava sendo o elo de maior manipulação. Seu sorriso era usado como justificativa para gastos excessivos, seu futuro era colocado como desculpa para pedir novos empréstimos à avó. E Lúcia, com o coração apertado, aceitava convencida de que estava fazendo apenas o papel de avó amorosa. Mas tudo isso começaria a se transformar em um dia aparentemente comum. Um dia em que Camila ligou cedo dizendo que havia documentos importantes a serem assinados no banco. Um dia em que Rodrigo acompanhou a sogra com um sorriso que escondia segundas intenções. Um dia em que Dona Lúcia, sem imaginar, estaria prestes a enfrentar a maior prova de sua vida dentro de uma agência bancária iluminada por luzes frias e sob o olhar indiferente de estranhos. E é exatamente aí que o verdadeiro drama se inicia. O momento em que a rotina se desfaz e a confiança cega dá lugar ao medo e à suspeita. O momento em que Dona Lúcia precisa decidir se continua sendo a mulher que sempre disse sim ou se encontra dentro de si a coragem de dizer não pela primeira vez. Naquela terça-feira à tarde, o relógio da Agência Central de São Paulo marcava 3h15 quando Dona Lúcia atravessou as portas de vidro ao lado da filha Camila e do genro Rodrigo. O movimento era comum para um dia de semana. Pessoas faziam depósitos, outros retiravam dinheiro, alguns clientes preenchiam papéis nas mesas. Aparentemente, tudo estava dentro da normalidade, mas para Lúcia cada passo parecia mais pesado do que o anterior. O coração batia acelerado e a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer não a deixava em paz. Camila sorria como se estivesse em um simples passeio. Vestia um vestido elegante, passava o perfume que sempre usava em ocasiões importantes e falava baixo no ouvido da mãe. Mãe, é só uma assinatura rápida, não se preocupe. Você sabe que estamos organizando os papéis da casa, vai ser bom para todos nós. Rodrigo, por sua vez, mantinha a mão firme no braço da sogra. Seu sorriso para as câmeras de segurança parecia educado, mas a pressão dos dedos deixava claro que não havia gentileza alguma. Eles se sentaram a uma mesa lateral. Camila colocou diante da mãe um maço de papéis e uma caneta. Assine aqui, mamãe. É coisa simples, disse com a mesma doçura que usava desde criança para pedir brinquedos ou dinheiro para sorvete. Mas ao olhar para os documentos, Dona Lúcia sentiu o estômago embrulhar. Não era um ajuste pequeno, como a filha dizia. Ali estava a transferência de praticamente todas as suas economias. O dinheiro que havia guardado com tanto esforço desde a morte de Antônio. O último recurso para envelhecer com alguma dignidade. A sensação de traição foi imediata. Durante toda a vida tinha acreditado que sua função era ajudar a oferecer apoio, abrir mão de si mesma para garantir o futuro da filha. Mas agora, diante daquela mesa, via com clareza que o amor tinha se transformado em exploração. Rodrigo inclinou-se para mais perto e murmurou com frieza. Dona Lúcia, não complique as coisas. Pense em Mariana. Pense no quanto sua ajuda já significou para esta família. O hálito dele misturava cheiro de café frio e cigarro,
e cada palavra era uma ameaça velada. Os olhos de Lúcia buscaram em volta algum sinal de socorro. As pessoas pareciam alheias ao drama. Uma senhora folhava panfletos de seguro, um homem de terno checava o celular e atrás do balcão o jovem atendente Carlos contava cédulas na máquina. Era como se a cena de abuso estivesse invisível a todos. Camila, percebendo a hesitação da mãe, apertou-lhe a mão com fingida ternura. Mamãe, você não tem condições de administrar tanto dinheiro sozinha. É melhor para todos que a gente cuide disso. Confie em mim. Nesse instante, o gerente Augusto Nogueira aproximou-se com seu jeito sereno e profissional. Boa tarde, está tudo bem por aqui. Posso ajudar em algo? A presença dele trouxe a Dona Lúcia uma centelha de esperança. Enquanto Camila e Rodrigo se distraíam revisando números no papel, ela pegou discretamente um guardanapo e escreveu com letras trêmulas: Socorro. Estão me obrigando. Não quero assinar. Dobrou o bilhete e com as mãos trêmulas deslizou até o gerente. Augusto leu rapidamente. O rosto permaneceu composto, mas os olhos revelaram compreensão imediata. Com um gesto quase imperceptível, apertou o botão de alarme silencioso sob a mesa. Nada mudou no ambiente, mas Lúcia sentiu o coração desacelerar pela primeira vez naquele dia. Havia uma chance de escapar. Mesmo assim, o dilema não terminava. Camila inclinou-se novamente, os olhos verdes fixos na mãe. Vamos logo, mamãe. Mariana está esperando em casa. Você quer desapontar sua neta. Era a última cartada à manipulação mais cruel. Usar a inocência da criança como chave para quebrar qualquer resistência. Rodrigo reforçou o aperto no braço da sogra, forçando-a a segurar a caneta. Enquanto isso, Augusto mantinha a calma e pediu. Senhora Lúcia, por favor, poderia me acompanhar até meu escritório para uma rápida verificação. É procedimento padrão em transações desse valor. Camila se apressou em responder. Não é necessário, senhor. Minha mãe já decidiu, não é mesmo? Mas Augusto foi firme. É política do banco, não há exceções. Diante da autoridade do gerente, Rodrigo soltou o braço da sogra. Ainda assim, Camila agarrou a mão da mãe com desespero contido. Mamãe, por favor, não complique. Vamos resolver isso aqui mesmo. Mas Lúcia se levantou, as pernas trêmulas, e seguiu o gerente até a sala fechada. Era como se uma porta invisível tivesse se aberto diante dela. Uma oportunidade rara de recuperar o controle. Dentro do escritório, o ambiente parecia outro mundo. Fotos de família na estante, um pequeno cacto na janela, o silêncio acolhedor. Augusto a encarou com sinceridade. Dona Lúcia pode me dizer o que realmente está acontecendo. E então as palavras guardadas por anos transbordaram. Ela contou sobre as dívidas de Rodrigo, sobre as chantagens emocionais de Camila, sobre cada empréstimo que nunca foi devolvido. Falou do medo de acabar sem nada, do braço dolorido pela força do genro, do nome de Mariana, usado como moeda de troca. Augusto ouviu com atenção, anotando detalhes. Quando ela terminou, disse com firmeza: O que a senhora descreve é coerção financeira, em alguns casos considerado abuso contra idoso. Isso é crime. Dona Lúcia ficou em choque. Pela primeira vez, alguém chamava a situação pelo nome. Não era apenas obrigação de mãe, não era apenas sacrifício. Era abuso. Ele continuou. Vamos cancelar esta transação imediatamente e colocar alertas em todas as suas contas. Além disso, recomendo que procure serviços de proteção ao idoso, mas a decisão mais importante é sua. Está pronta para dizer não mesmo que isso irrite sua filha. Lúcia respirou fundo. Dentro dela, memórias se misturavam. As longas noites de trabalho para pagar a universidade da filha, o sorriso de Mariana quando ganhou o primeiro vestido de balé, o olhar cansado de Antônio em seus últimos dias. E, acima de tudo, o medo de viver os próximos anos sem um centavo. Pela primeira vez, respondeu com firmeza. Estou pronta. Augusto sorriu discretamente. Muito bem. Vamos agir agora.
Do lado de fora, Camila e Rodrigo aguardavam ainda confiantes de que a mãe acabaria cedendo. Mas o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E é justamente nesse ponto, quando Dona Lúcia se prepara para enfrentar a filha e o genro com a força recém-descoberta, que a verdadeira batalha começa. Porque se dentro do escritório ela encontrou apoio do lado de fora, a pressão seria ainda mais implacável. Quando Dona Lúcia deixou a sala do gerente naquela tarde com a decisão de não assinar os papéis, não pôde evitar que sua mente viajasse para trás no tempo. Para entender o peso daquele momento, era preciso lembrar toda a trajetória que a havia colocado naquela posição. Uma vida inteira de sacrifícios e escolhas feitas sempre em favor da filha, até que a linha entre amor e exploração se tornasse quase invisível. Tudo começou na juventude de Camila. Desde pequena, a menina demonstrava uma habilidade especial para conquistar o que queria. Aos 5 anos, desejava uma bicicleta cor-de-rosa igual à da vizinha. O preço era alto para o casal de trabalhadores que mal conseguia pagar as contas, mas Lúcia e Antônio trabalharam dobrado para presentear a filha. Lúcia lembrava das mãos calejadas dos turnos extras como auxiliar de cozinha, tudo para ver o sorriso da filha pedalando pela rua. Na adolescência, os pedidos se tornaram mais caros. Aos 15 anos, Camila insistiu em participar de um acampamento de férias que custava uma pequena fortuna. Lúcia não tinha como pagar, mas abriu mão das joias da mãe guardadas como lembrança de família para custear o sonho da filha. Era como se cada renúncia fosse prova de amor. Quando chegou a hora da universidade, Camila recusou a ideia de uma faculdade pública. "Mãe, eu mereço uma particular", dizia com lágrimas nos olhos. "Como posso me comparar com meus amigos se estudarem uma estadual?" Lúcia e Antônio hipotecaram a casa e contraíram dívidas enormes para garantir a matrícula. Foram 4 anos de noites sem dormir, Lúcia trabalhando como atendente em hospitais e fazendo horas extras em cantinas, sempre com os pés inchados e a coluna dolorida. Mas no dia da formatura, ao ver Camila receber o diploma, acreditou que tudo tinha valido a pena. Por um breve momento, Lúcia imaginou que finalmente poderia descansar. No entanto, logo Camila apresentou Rodrigo. O jovem era charmoso, mas havia algo em seu olhar que incomodava. Mais interessado em perguntar se a casa estava quitada do que em se apresentar educadamente, Rodrigo deixava claro quais eram suas prioridades. Mesmo assim, a filha parecia apaixonada e Lúcia, como sempre, cedeu. O casamento foi outro marco de renúncia. Camila queria uma cerimônia luxuosa com um vestido importado buffet caro e uma lua de mel na Europa. Lúcia tentou argumentar, lembrando das despesas médicas de Antônio, já diagnosticado com diabetes, mas a felicidade da filha falou mais alto. O empréstimo foi feito e, mais uma vez, o bolso da mãe arcou com a conta. Nos anos seguintes, a lista de emergências só aumentava. A geladeira quebrou, o carro não funcionava, o aluguel estava atrasado. Sempre havia um motivo urgente. E Lúcia, incapaz de negar, ia cedendo. Aos poucos, as pequenas quantias se transformaram em grandes somas. Quando Camila e Rodrigo decidiram comprar uma casa, pediram R$ 40.000 de entrada. Lúcia retirou o dinheiro da aposentadoria, pagando multas e perdendo parte do valor. Entregou o cheque como quem entrega um pedaço da própria vida. O padrão se repetia. Móveis novos, reforma na cozinha, roupas para apresentações da neta Mariana. Cada pedido vinha acompanhado da frase que mais feria o coração de Lúcia: "Mãe, você não quer o melhor para a sua neta." E assim Mariana se tornou o argumento definitivo. A criança inocente era usada como escudo para justificar cada nova despesa. Enquanto isso, a saúde de Antônio se deteriorava. A insulina custava caro, a alimentação precisava ser especial e os exames frequentes consumiam boa parte do orçamento. Mas Camila raramente oferecia ajuda. A mãe, já exausta, não tinha coragem de pedir. Afinal, acreditava que era sua obrigação cuidar da família. Antônio faleceu 3 anos após o diagnóstico, deixando em Lúcia um vazio enorme
e um último recurso financeiro, o seguro de vida de R$ 50.000. Por um instante ela jurou a si mesma que guardaria esse dinheiro, que a partir dali cuidaria de si e aprenderia a dizer não. Mas a promessa não resistiu ao telefonema da filha. Rodrigo havia perdido o emprego e a hipoteca da casa estava ameaçada. Mariana teria que mudar de escola, perder os amigos, sofrer. Como recusar diante desse cenário? Lúcia entregou R$ 20.000, acreditando mais uma vez na promessa de que seria apenas temporário. Mas o dinheiro nunca voltou. Vieram novas desculpas, novas emergências. Cada vez que a mãe mencionava a dificuldade de manter as próprias contas, Camila encontrava palavras que a faziam sentir-se egoísta. Mãe, pensei que você fosse generosa. Mãe, Mariana precisa tanto. Assim o ciclo se perpetuava. E foi exatamente esse passado que pesava sobre os ombros de Dona Lúcia quando entrou no banco naquela tarde. Não era apenas sobre assinar um papel. Era sobre décadas de escolhas que a transformaram em um cofre humano para a filha. Era sobre perceber que o amor que acreditava dar havia se convertido em uma prisão. Dentro da sala de Augusto, quando ouviu a palavra abuso, uma ficha caiu. Aquilo que vivera por tantos anos não era normal. Não era natural que uma mãe fosse pressionada até perder sua dignidade. E naquele instante, ao recordar cada sacrifício, sentiu que chegava a hora de romper. Mas romper não seria simples. Do lado de fora, Camila e Rodrigo ainda aguardavam, confiantes de que ela cederia como sempre. Para eles, o jogo ainda estava em andamento. Para Lúcia, era o começo de uma batalha muito mais profunda, uma luta contra os próprios medos e culpas. E foi com esse peso que ela se preparou para sair da sala do gerente e encarar frente a frente a filha que criara e o genro que sempre desconfiara. O que aconteceria a seguir definiria não apenas sua conta bancária, mas a essência de quem ela queria ser nos anos que ainda restavam de vida. Quando Dona Lúcia deixou a sala do gerente Augusto, sentia as pernas bambas. Cada passo até a área de atendimento parecia um teste de coragem. Por dentro, o coração pulsava como se fosse explodir, mas por fora tentava manter a serenidade. Camila levantou-se imediatamente, os olhos ansiosos, o sorriso ensaiado para as câmeras. O que houve, mamãe? Demorou tanto. Rodrigo ajeitou-se na cadeira, o maxilar travado, os olhos frios. Lúcia respirou fundo. Estou pronta, disse em voz firme, sem se sentar. Não vou assinar. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Camila piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Rodrigo levantou-se tão abruptamente que a cadeira quase caiu. Como assim não vai assinar? Falou entre dentes, mas ainda mantendo o tom baixo por causa das pessoas em volta. Camila tentou recuperar o controle. Mãe, claro que você vai assinar. Você sabe que é apenas uma transferência temporária. Não complique. Vamos resolver isso rápido. Mas Lúcia balançou a cabeça. Não é temporário, Camila. É o resto da minha vida. E eu vou ficar com meu dinheiro. Rodrigo deu um passo em direção à sogra, mas dois seguranças discretamente se aproximaram, atentos ao menor movimento. Ele recuou meio passo, mas manteve o olhar carregado. Não seja ridícula, Dona Lúcia. A senhora não precisa de tanto dinheiro. Deixe que a gente cuide. Foi então que ela pela primeira vez soltou uma risada amarga. Cuidar. Vocês cuidaram dos 40.000 que usei para a entrada da casa. Vocês cuidaram dos 20.000 quando você perdeu o emprego. Onde está esse dinheiro agora, Rodrigo? A máscara de falsa preocupação no rosto dele se quebrou. Os olhos se estreitaram, revelando a frieza sempre escondida. Camila começou a chorar, mas eram lágrimas diferentes. Não eram as lágrimas da criança que um dia caiu da bicicleta e correu para o colo da mãe. Eram lágrimas calculadas, ensaiadas. Mãe, não acredito que está fazendo isso comigo. Depois de tudo o que já compartilhamos, depois de toda a nossa vida. Amor não é chantagem, respondeu Lúcia com a voz mais firme a cada palavra. Amor não é me trazer aqui e me obrigar a assinar documentos.
Amor não é usar minha neta para me manipular. As pessoas em volta já começavam a prestar atenção. O homem de terno havia parado de olhar o celular. A senhora do panfleto agora encarava a cena com espanto. Camila percebeu o burburinho e baixou o tom de voz, mas a urgência não diminuiu. Tudo bem, então não precisa ser tudo. Assine só 10.000, só o suficiente para nos tirar deste aperto. Que aperto, Camila? Você tem casa, tem marido, empregado. Onde está a emergência? O silêncio da filha foi a resposta mais dolorosa. Não havia emergência alguma. Havia apenas o hábito de explorar. Rodrigo tentou mais uma vez apelando para o argumento mais forte. E a Mariana? Você vai deixar sua neta sofrer só porque resolveu ser egoísta. Essa palavra egoísta atingiu Lúcia como uma lâmina. Durante toda a vida tinha se esforçado para não ser vista assim. Mas agora, dentro daquele banco iluminado, entendeu a verdade. Não era egoísmo cuidar de si mesma. Era sobrevivência. Mariana não vai sofrer, disse firme. Vocês podem cuidar dela com o próprio dinheiro como qualquer pai e mãe responsáveis. O que vocês não podem é usar o amor que sinto por ela para me manipular. Nesse momento, Augusto interveio. Senhores, Dona Lúcia deixou claro que não deseja prosseguir. Qualquer insistência agora será considerada assédio. É melhor se retirarem. Camila olhou para a mãe com um ódio cristalizado que Lúcia nunca tinha visto. Se é isso que você quer, então não conte mais comigo. Não conte mais com a sua família. Rodrigo acrescentou em tom ameaçador. Não ligue quando ficar doente, não espere ajuda quando não conseguir subir escadas. Você vai estar sozinha. As palavras cortaram fundo, mas em vez de recuar, Dona Lúcia endireitou a postura. Se esse é o preço por dizer não, eu aceito. Os seguranças se aproximaram e com firmeza conduziram o casal até a porta. Camila ainda gritou, tentando manter a máscara para os demais clientes. Isso não vai ficar assim, mamãe. Vamos conversar em casa. Mas Lúcia respondeu sem titubear. Não. Nós não vamos conversar em casa. Não até vocês respeitarem minha decisão. Ela permaneceu imóvel até vê-los atravessarem as portas de vidro e desaparecerem para fora. Só então sentou-se pesadamente em uma das cadeiras da sala de espera. As pernas tremiam, mas não de medo. Era como se anos de tensão acumulada estivessem finalmente se dissolvendo. Augusto sentou-se ao lado e perguntou baixinho: Como a senhora se sente? Assustada, admitiu, mas livre. Pela primeira vez em muito tempo sinto que posso respirar. Nos dias seguintes, o peso da escolha caiu sobre ela de maneiras inesperadas. O telefone tocava sem parar. Primeiro eram ligações de Camila, depois mensagens cheias de culpa, depois tentativas de Mariana pedir para a avó atender. Lúcia não respondeu. Cada toque era um lembrete de que a luta estava apenas começando. E foi justamente nesse silêncio que outra batalha se preparava. Porque resistir naquele dia no banco havia sido apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Como lidar com as tentativas de manipulação em casa. Como proteger a neta sem cair novamente na armadilha. Como reconstruir a própria vida depois de tantas décadas vivendo para os outros. Essas eram as perguntas que ecoavam na mente de Dona Lúcia quando fechava as cortinas da sala e desligava o telefone. Perguntas que a acompanhariam nas noites solitárias que viriam e que a levariam a refletir sobre tudo o que havia suportado até ali. Naquela noite, o silêncio da casa de Dona Lúcia parecia diferente. O relógio de parede marcava cada minuto como um martelo dentro da cabeça. Pela primeira vez em anos, a filha não estava em sua sala pedindo ajuda e o genro não rondava sua cozinha com comentários velados sobre contas atrasadas. Mas o sossego não durou muito. O telefone tocou às 9 horas da noite. Na tela, o nome de Camila. Lúcia deixou o aparelho vibrar até cair na caixa postal. Minutos depois, outra chamada. Depois outra.
À meia-noite havia mais de 10 ligações não atendidas. No dia seguinte vieram as mensagens: Mãe, precisamos conversar. Mãe Mariana chorou a noite inteira perguntando por você. Mãe Rodrigo disse que está arrependido, que não queria machucar seu braço. Cada frase parecia calculada para perfurar a armadura frágil que Lúcia tentava construir. Ela não respondeu. Passou o dia em silêncio tentando se ocupar com pequenos afazeres. Preparou café, varreu o quintal, regou as plantas. Mas o celular piscava constantemente sobre a mesa, como se fosse um lembrete vivo de que a batalha não tinha acabado. Na segunda noite houve batidas na porta. Primeiro leves, depois insistentes. Lúcia espiou pela cortina e viu Camila de vestido amarelo, cor que a mãe sempre dizia gostar, acompanhada de Rodrigo e da pequena Mariana. A menina segurava um desenho colorido, provavelmente feito na escola. Abre a porta, mamãe, implorava Camila. Só queremos conversar. Mariana sente sua falta. Do outro lado, a voz da neta ecoou como uma flecha no coração. Vovó, por que você não abre? Fiz um desenho para você. Fiz você com braços grandes, porque seu amor é grande. A avó quase cedeu, mas lembrou das palavras de Augusto. Medo e culpa são as armas mais poderosas de quem manipula. Então recuou para o quarto, ligou o rádio antigo que Antônio lhe dera no aniversário de 30 anos de casamento e aumentou o volume de uma música clássica até abafar as vozes. 1 hora depois, o carro deles partiu. No terceiro dia foi a vez de Teresa ligar. A irmã mais nova tinha recebido a versão distorcida de Camila. Lúcia, sua filha, me disse que você ficou paranoica. Ela só queria ajudar a investir seu dinheiro. Você não acha que está exagerando? A voz de Teresa soava cheia de reprovação, mas Lúcia respirou fundo e respondeu. Ela não contou que Rodrigo apertou meu braço até deixar marcas. Não contou que precisei escrever um bilhete escondido pedindo ajuda. Não contou que já levaram mais de 100 mil reais meus e nunca devolveram. Do outro lado da linha, silêncio. Teresa não sabia o que dizer. A cada dia as investidas mudavam de tom. Um dia eram súplicas emocionadas. Mãe Mariana precisa de você. Outro dia eram acusações. Você vai morrer sozinha nessa casa. E em outros momentos eram chantagens sutis. Rodrigo perdeu o emprego por causa do racismo do chefe. Você não pode deixar sua neta mudar de escola. Sempre havia um novo argumento, uma nova tentativa de puxar Lúcia de volta ao círculo vicioso. No quarto dia, quando a campainha tocou, foi Mariana sozinha. De uniforme escolar, mochila cor-de-rosa nas costas, batia na porta com os punhos miúdos. Dessa vez, Lúcia abriu. Não por Camila ou Rodrigo, mas porque uma criança de 8 anos não deveria carregar fardos que não eram dela. Entrou e mostrou o desenho. Nele a avó aparecia com braços enormes, mas dessa vez estava triste. Vovó, por que você está triste no meu desenho? Mamãe disse que uns homens maus do banco te confundiram. Lúcia se ajoelhou diante da neta. Não há homens maus, minha querida. Os homens do banco são bons. Eles me ajudaram quando precisei. Mas por que a mamãe disse isso? Às vezes as pessoas veem a mesma coisa de formas diferentes, respondeu com delicadeza. Como quando você vê uma nuvem em forma de gato e sua amiga vê em forma de cachorro. É a mesma nuvem, mas cada uma enxerga diferente. Mariana acenou com a cabeça, aceitando a explicação. Passaram 1 hora juntas, colorindo e conversando. Mas quando a menina se levantou para ir embora, perguntou com naturalidade: Vovó, você não vai mais pagar minhas aulas de balé? O coração de Lúcia apertou. Até a neta já associava o amor da avó ao dinheiro. Ela se ajoelhou de novo. Mariana, você me ama porque eu dou dinheiro ou porque sou sua avó? A menina hesitou e respondeu com inocência. Eu amo porque você é minha avó, mas dinheiro também é bom. Mamãe diz que você é a melhor porque sempre ajuda quando precisamos. Naquele instante, Lúcia percebeu o tamanho do estrago.
Não era apenas Camila e Rodrigo que estavam presos na dependência financeira. Até Mariana estava aprendendo que afeto vinha com preço. Quando Camila veio buscar a filha, não desceu do carro, apenas buzinou da calçada. Mariana correu até o veículo, acenou e desapareceu atrás dos vidros escuros. Lúcia fechou a porta sentindo um misto de dor e alívio. Dor por ver a neta usada como mensageira. Alívio por ter resistido mais uma vez. As noites seguintes foram marcadas por novas mensagens de voz. Mãe Mariana está deprimida. Mãe, você precisa se tratar e está ficando confusa. Mãe, será que não é o começo de demência? Cada recado era uma estratégia diferente, como se seguissem um manual de manipulação. E a cada vez Lúcia apagava sem responder. Ela sabia que ainda estava no início da batalha. Dizer não dentro do banco fora difícil, mas sustentar esse não diante da solidão era ainda mais desafiador. O medo da chantagem emocional, o peso da culpa, a ausência da voz de Antônio para consolá-la. Tudo isso a fazia tremer. Mas no fundo também sentia uma força nova, uma centelha de liberdade que nunca havia experimentado. E foi nesse estado frágil e determinado ao mesmo tempo que alguns dias depois uma visita inesperada bateu à sua porta. Uma jovem alta de sorriso nervoso que se apresentou como Juliana, sobrinha neta filha de Marcelo, primo distante. Era alguém que traria uma nova perspectiva e abriria o caminho para um entendimento mais profundo do que realmente estava acontecendo. No domingo à tarde, quando o sol já baixava por trás dos prédios de São Paulo e a casa de Dona Lúcia estava mergulhada em silêncio, a campainha tocou. Ela hesitou antes de abrir. Depois de tantos dias de visitas inesperadas da filha e do genro, qualquer som na porta fazia o coração disparar. Mas quando espiou pela cortina, viu uma jovem alta, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo que parecia nervosa. Boa tarde, disse a moça sorrindo de forma tímida. A senhora é Dona Lúcia Ferreira. Sou, respondeu desconfiada. Quem é você? A jovem respirou fundo. Meu nome é Juliana. Sou filha do Marcelo, seu primo. Eu sei que não nos conhecemos direito, mas meu pai me contou o que aconteceu no banco e pediu para vir conversar. Dona Lúcia abriu a porta devagar, ainda sem saber o que esperar. Entre, menina, disse apontando para a sala. Quero um chá. Juliana aceitou e sentou-se no sofá, observando os móveis simples, as fotos antigas nas paredes e o vazio deixado por anos de lembranças pesadas. Depois de alguns minutos de silêncio, Juliana falou com calma. Dona Lúcia, eu vim porque sei exatamente o que a senhora está passando. Minha mãe também me explorou financeiramente por anos. As palavras atingiram Lúcia como um choque. Juliana começou a contar sua história. Quando os pais se separaram, a mãe desenvolveu um vício em jogos. Dizia sempre que estava em dificuldade, que era a última vez, que só precisava de mais um pouco. Juliana, ainda adolescente, entregava dinheiro do trabalho de meio período, economias guardadas para a faculdade. Mais tarde, a própria mãe falsificou sua assinatura em empréstimos estudantis. Eu também achava que era obrigação ajudar, disse Juliana. Achava que filha boa era aquela que não deixava a mãe passar necessidade. Mas percebi que não era amor. Era a sobrevivência dela à custa da minha vida. Enquanto ouvia Dona Lúcia, sentia lágrimas nos olhos. Era como se estivesse olhando para um espelho. Tudo que Juliana descrevia tinha ecos em sua própria vida. Os pedidos que nunca tinham fim, a culpa, a sensação de que dizer não era ser cruel. E o que você fez? Perguntou Lúcia, a voz embargada. No começo nada, respondeu Juliana. Eu dizia sim sempre. Até que um dia percebi que já não tinha mais nada. Tive que cortar contato mesmo sofrendo. Passei 2 anos sem falar com ela. Foi o mais difícil que já fiz. Mas sabe o que aconteceu? Descobri que quando parei de alimentar o vício, encontrei um pouco de paz. E depois de muito tempo, nossa relação mudou. Hoje falamos, mas com limites claros. Ela sabe que não pode mais me manipular com dinheiro. Lúcia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra.
A ideia de cortar a filha doía como uma ferida aberta, mas ao mesmo tempo sentia que era exatamente isso que precisava ouvir. Juliana continuou. Meu pai me disse que a senhora acha que está sozinha, mas não está. Existe um grupo de apoio no centro da cidade, na biblioteca municipal. Pessoas que passaram exatamente pelo mesmo que a senhora. Homens e mulheres que foram usados pela própria família. Lá ninguém vai julgar, só vai entender. A jovem então estendeu um folheto colorido. Grupo de apoio a vítimas de abuso financeiro familiar. Reuniões todas as terças à noite. Lúcia pegou o papel com mãos trêmulas. Pela primeira vez em dias sentiu que havia uma saída, que não estava completamente perdida. Juliana sorriu e apertou a mão da tia-avó. O que a senhora fez no banco foi muito corajoso. Não deixe ninguém dizer o contrário. A senhora não é egoísta. Está apenas aprendendo a se proteger. A conversa seguiu por mais de 1 hora. Juliana contou sobre a terapia, sobre as estratégias que aprendeu para reconhecer manipulações, sobre como dizer não sem se justificar. Lúcia ouviu atenta, cada vez mais convencida de que precisava mudar a forma como se via. Quando a jovem se levantou para ir embora, abraçou a senhora com firmeza. Se precisar, pode ligar para mim. Vou lhe apoiar. Depois que fechou a porta, Lúcia ficou alguns minutos parada segurando o folheto do grupo de apoio. O silêncio da casa parecia menos opressor. Havia uma chama de esperança. Naquela noite, pela primeira vez desde o episódio no banco, ela dormiu profundamente. Sonhou com Antônio, que sorria e dizia baixinho: "Você finalmente está se escolhendo." Na terça-feira seguinte, decidiu ir à biblioteca. Chegou tímida com uma pasta na mão e encontrou um círculo de cadeiras. 12 pessoas de diferentes idades a receberam com olhares acolhedores. A coordenadora Dona Helena pediu apenas que se apresentasse se sentisse confortável. Lúcia ouviu atentamente histórias que pareciam ecoar a sua. Um senhor de 70 anos que teve cheques forjados pelo filho. Uma mulher que perdeu a casa para a filha que prometeu cuidar dela. Outro que viu a aposentadoria inteira ser gasta por um sobrinho viciado em drogas. Cada relato era um pedaço de si mesma refletido no outro. Quando chegou sua vez, respirou fundo. "Meu nome é Lúcia", disse, e contei a vida inteira dizendo sim. As palavras vieram como um rio finalmente encontrando o mar. Falou de Camila de Rodrigo, das manipulações do braço machucado do bilhete ao gerente. Esperava ouvir críticas, mas encontrou compreensão. Dona Helena explicou. O abuso financeiro dentro da família é um dos mais difíceis de reconhecer, porque vem disfarçado de amor. É envolto em obrigações e culpa. Mas amor não pede sacrifício sem limites. Amor não machuca. Lúcia saiu daquela reunião mais leve, ainda assustada, mas menos sozinha. Sentia que havia encontrado um caminho, um espaço para reconstruir não só as finanças, mas a própria identidade. Ao voltar para casa, encontrou novas mensagens no celular. Camila dizia que Mariana estava triste, que não entendia por que a avó se afastava. Dizia também que a mãe estava confusa, talvez doente, talvez com demência. Lúcia ouviu cada recado e pela primeira vez percebeu as manipulações com clareza, como se tivesse tirado uma venda dos olhos. Em vez de responder, apagou. Naquela noite escreveu no diário que começava a cultivar. "Hoje entendi que não estou sozinha. Hoje percebi que meu sim eterno me trouxe até aqui, mas que tenho o direito de aprender a dizer não." E enquanto fechava o caderno, pensou em Mariana. A neta inocente que estava crescendo em meio à manipulação. Como protegê-la sem cair de novo nas armadilhas? Essa era a pergunta que a acompanharia dali em diante. Nos dias que se seguiram às reuniões no grupo de apoio, Dona Lúcia sentiu que algo dentro dela começava a mudar. Ainda havia medo, ainda havia culpa, mas agora existia também consciência. A cada relato ouvido compreendia melhor que não estava sozinha, que o que enfrentava tinha nome e que não era uma simples obrigação de mãe. Era abuso.
E mais do que isso, sabia que precisava proteger não apenas a si mesma, mas também a neta Mariana, que crescia aprendendo lições distorcidas sobre amor e dinheiro. Numa manhã de sábado, o telefone tocou cedo. Era o número de Camila. Lúcia hesitou, mas atendeu. Do outro lado, a voz da filha vinha doce e calculada. Mãe, precisamos de você. Mariana tem um recital de balé em 2 meses. O vestido custa R$ 200 e este mês não temos como pagar. Você não vai deixar sua neta de fora, vai. O coração da avó apertou. Era exatamente o tipo de pedido que sempre a desarmava. Mas dessa vez respirou fundo, lembrando-se das palavras de Dona Helena no grupo. Ajuda verdadeira não nasce da manipulação. Camila disse em tom firme: Mariana pode contar com meu amor, mas não com meu dinheiro para isso. Não vou mais financiar as escolhas de vocês. O silêncio do outro lado foi seguido por uma mudança brusca no tom. Então é isso. Vai se recusar a ajudar sua neta por puro egoísmo. Que tipo de avó é você? Sou a avó que quer ensinar a Mariana que amor não se compra, respondeu sem tremer. A conversa terminou ali, mas não o conflito. Naquela mesma tarde, Mariana apareceu em sua porta sozinha com a mochila nas costas. Vovó, mamãe disse que você está brava. Eu fiz alguma coisa errada. A criança parecia confusa, os olhos marejados. Lúcia se ajoelhou diante dela. Não, minha querida. Você não fez nada de errado. O problema é entre adultos. Eu sempre vou te amar mesmo quando disser não para sua mãe. Mariana hesitou. Mas se você não pagar o vestido, não vou dançar. Mamãe falou que só você pode resolver. O choque percorreu o corpo de Lúcia. Percebeu que a filha havia usado a menina como mensageira, colocando nas costas frágeis da criança a responsabilidade de convencer a avó. Sentiu raiva não da neta, mas da filha que não hesitava em transformar a inocência da menina em ferramenta. Ela respirou fundo e disse com calma: Mariana, você dança porque gosta, não porque alguém paga. Se não houver vestido novo, existe sempre outra solução. Mas quero que saiba de uma coisa muito importante. O meu amor não depende de dinheiro. A menina não pareceu compreender totalmente, mas abraçou a avó com força. Naquele gesto, Lúcia sentiu que havia plantado uma semente. Talvez demorasse, talvez fosse difícil, mas um dia Mariana entenderia. Dias depois, Camila ligou furiosa. Como ousa envolver minha filha nessas conversas? Você não tem direito de dizer o que ela deve pensar. Foi então que Dona Lúcia, pela primeira vez, respondeu sem medo. Eu não envolvi Mariana. Foi você quem mandou sua filha até a minha porta para pedir dinheiro. E isso é cruel, Camila. Você está ensinando a ela que amor é medido em reais. A filha tentou contra-atacar. Mãe sempre foi assim. Você sempre ajudou, sempre nos deu tudo. Por que agora resolveu mudar? Porque percebi que ajudei demais e estraguei vocês, respondeu Lúcia com firmeza. Eu quis ser a salvadora e acabei criando uma filha que não sabe viver sem explorar a mãe. Do outro lado da linha, silêncio. Aquelas palavras atravessaram Camila como uma faca. Depois de alguns segundos, ela sussurrou com raiva contida. Se continuar assim, vai nos perder para sempre. Lúcia fechou os olhos. Talvez seja o preço. Mas não vou mais abrir mão de mim. A partir desse dia, adotou pequenas estratégias para se proteger. Pediu ao banco para enviar todos os extratos apenas em papel lacrado. Guardava documentos em um cofre escondido. Atendeu ao conselho de Juliana e manteve um diário registrando cada tentativa de contato da filha. Aprendia a transformar em prova aquilo que antes a consumia em silêncio. A cada encontro do grupo de apoio sentia-se mais forte. Compartilhava suas vitórias, mesmo pequenas, como ter dito não ao telefone ou ter apagado uma mensagem manipuladora sem culpa. Os outros membros aplaudiam, e essa validação alimentava sua coragem. Mas a questão de Mariana continuava latejando em sua mente. A neta não tinha culpa, mas estava sendo moldada por um ambiente de chantagem.
Como proteger a menina sem cair novamente na armadilha de ceder? Uma noite deitada na cama, lembrou-se de algo que Antônio havia dito antes de morrer. O maior presente que podemos dar a uma criança não é dinheiro, é exemplo. Naquele instante, Lúcia entendeu que sua maior missão não era pagar recitais ou roupas caras. Era mostrar à neta que é possível amar sem ser explorado. Esse pensamento se tornou sua bússola. Cada vez que Camila tentava usar a filha como argumento, Lúcia lembrava de que precisava ser firme. Precisava mostrar que dizer não também é uma forma de amor. E foi com esse espírito que semanas depois enfrentou Camila em mais uma conversa carregada de tensão. Não mande mais Mariana pedir nada em meu nome, disse olhando nos olhos da filha. Se quiser falar sobre dinheiro, fale você. Mas não use minha neta. Camila ficou vermelha, engoliu em seco e por alguns instantes não encontrou resposta. Pela primeira vez parecia confrontada não apenas pela resistência, mas pela verdade nua e crua. Lúcia se manteve firme. Se continuar usando a Mariana, não abrirei mais a porta nem para ela. E quero que saiba de uma coisa. Eu não deixei de amar você, mas vou amar de um jeito diferente sem me destruir. Essa frase ficou no ar como uma sentença. Camila não respondeu. Saiu batendo a porta. Mas naquele silêncio tenso que ficou depois, Lúcia sentiu que havia conquistado algo precioso, um espaço de respeito. Um primeiro passo para quebrar a corrente que aprendia há tantos anos. O futuro ainda era incerto. Ela sabia que Camila e Rodrigo não desistiriam facilmente. Mas agora Dona Lúcia não estava mais indefesa. Tinha armas. Tinha apoio. E, acima de tudo, tinha a convicção de que podia reconstruir sua vida. O próximo desafio seria ainda maior. Porque enfrentar a filha era uma coisa. Enfrentar a solidão, a saudade e os fantasmas do passado era outra. E essa luta começaria dentro de sua própria casa nos dias que viriam. As semanas seguintes ao confronto com Camila foram um teste de resistência para Dona Lúcia. O silêncio que antes parecia descanso agora se transformava em desafio. Depois de tantos anos vivendo em função da filha e da neta, sua rotina parecia vazia. As ligações continuaram, mas ela já não atendia. Os recados na secretária eletrônica acumulavam sempre com o mesmo tom, acusações, súplicas ou ameaças veladas. Havia dias em que o coração de Lúcia parecia ceder. A lembrança do abraço da neta Mariana a atormentava. Em alguns momentos quase pegava o telefone para ligar de volta. Mas lembrava das reuniões no grupo de apoio, lembrava das histórias de outros idosos que cederam e perderam tudo. Então respirava fundo e resistia. Para não se perder no vazio, começou a preencher o tempo com pequenas escolhas para si. Foi à feira do bairro e comprou flores para o jardim. Pintou as paredes da cozinha de um tom claro, que sempre sonhou, mas que antes não ousava mudar porque Camila preferia outra cor. Passou tardes inteiras lendo romances que tinha guardado na estante havia anos. Descobriu que era capaz de rir sozinha mesmo em meio à solidão. Juliana tornou-se uma presença constante. Ligava com frequência, às vezes aparecia para tomar café. Incentivava a tia-avó a experimentar novas atividades. Um dia levou-a a uma livraria onde havia uma pequena exposição de arte. Lúcia encantou-se com os quadros e comentou que sempre gostou de desenhar. Na semana seguinte, Juliana a matriculou em um curso de pintura no centro comunitário. No começo, Lúcia foi com vergonha. Sentia-se deslocada entre pessoas mais jovens ou mais experientes. Mas logo percebeu que não era apenas um hobby. A pintura era um refúgio. Cada pincelada no papel era como liberar uma memória dolorosa. Retratava paisagens que lembravam a juventude com Antônio, desenhava flores do seu jardim, às vezes até esboçava Mariana com um olhar doce. Descobriu que podia transformar dor em cor. Outra mudança veio quando decidiu se voluntariar em um abrigo para mulheres vítimas de violência.
Ali conheceu histórias tão ou mais duras do que a sua. Mulheres que haviam perdido tudo, mas estavam dispostas a recomeçar. Em cada conversa, Lúcia sentia que também reconstruía a si mesma. Pela primeira vez, ajudava sem ser explorada. Ajudava porque queria e não porque era obrigada. Financeiramente, começou a perceber os frutos de sua resistência. Sem as constantes retiradas para Camila, as economias começaram a crescer. O gerente Augusto a orientou a criar um fundo de emergência. Pela primeira vez, Lúcia viu o saldo bancário aumentar em vez de diminuir. Essa sensação de segurança alimentava sua autoconfiança. Mas mesmo com tantas conquistas, as sombras não desapareceram. Havia noites em que a solidão pesava demais. O vazio da casa lembrava a ausência de Antônio. A memória dos jantares de família, das risadas da neta, invadia a mente como um filme repetido. Em alguns momentos perguntava-se se havia feito a escolha certa. Será que não estava condenada a terminar os dias sozinha? Foi em uma dessas noites que recebeu outra ligação. Desta vez não era Camila, mas Mariana. A menina usou o celular da escola para falar com a avó. Vovó, quando você vem me ver. Sinto sua falta. A voz infantil mexeu profundamente com Lúcia. Mas ela manteve a calma. Minha querida, eu também sinto sua falta. Mas neste momento, sua mãe e eu temos coisas para resolver. Isso não muda o quanto eu te amo. Mariana insistiu. Mas meu aniversário está chegando. Quero muito que você venha. A avó fechou os olhos com lágrimas escorrendo. Prometeu que enviaria uma carta, mas não confirmou presença. Sabia que se cedesse estaria voltando ao círculo. Na semana seguinte, no grupo de apoio, compartilhou esse episódio. Dona Helena a parabenizou. Dizer não à manipulação mesmo quando vem disfarçada na voz de uma criança é uma das tarefas mais duras. Mas é também o maior ato de proteção. Com o tempo, Lúcia percebeu que o amor pela neta não precisava acabar. Bastava mudar de forma. Decidiu escrever cartas para Mariana. Uma por mês, sempre com desenhos e mensagens simples, explicando que a amava independente de dinheiro. Guardava cada envelope esperando o dia em que a menina pudesse receber sem a interferência da mãe. O grupo de apoio tornou-se uma segunda família. Ali fez amizade com Dona Beatriz, uma senhora de 75 anos que havia passado por algo semelhante com o filho. Juntas começaram a frequentar aulas de dança de salão aos sábados. Riam como adolescentes, tropeçavam nos passos, mas se sentiam vivas. Foi nesse período de redescobertas que Juliana sugeriu algo ousado. Tia, por que não viaja? Sempre quis conhecer outro lugar. A ideia parecia absurda para a Lúcia, que nunca tinha saído do país. Mas a sobrinha a convenceu. Fez planos, mostrou fotos, pesquisou preços. Aos poucos, o impossível virou possível. Meses depois, Dona Lúcia desembarcava na Itália para a primeira viagem internacional de sua vida. Caminhou por ruas estreitas de cidades históricas, provou comidas diferentes, tirou fotos sorrindo sozinha. Descobriu que podia se sentir plena sem depender de ninguém. Em uma manhã na Toscana, enquanto tomava café em uma varanda com vista para vinhedos, recebeu uma mensagem de Camila. Mãe, não acredito que gastou seu dinheiro com viagem. E se ficar doente? E se precisar de nós? Lúcia sorriu diante do celular e respondeu apenas uma frase. Estou cuidando de mim. A viagem marcou um antes e depois. Ao voltar para São Paulo, decidiu vender a antiga casa cheia de memórias dolorosas e comprar uma menor decorada ao seu gosto. Criou um lar novo sem fantasmas, apenas com o que lhe trazia paz. Mesmo assim, a relação com Camila permanecia quebrada. E Mariana crescia em meio a essa tensão. 2 anos após o episódio no banco, a menina, agora com 11 anos, apareceu na porta da avó. Estava mais alta, mais madura, e trazia nos olhos um brilho de determinação. Vovó, preciso saber a verdade. Mamãe sempre fala coisas ruins de você, mas encontrei as cartas que escreveu. Quero entender o que realmente aconteceu.
Dona Lúcia sentiu o coração acelerar. O momento que temera e desejara ao mesmo tempo havia chegado. 2 anos se passaram desde aquela tarde no banco. A vida de Dona Lúcia tinha tomado rumos inesperados. Havia vendido a antiga casa cheia de lembranças dolorosas e comprado um lar menor acolhedor que refletia suas próprias escolhas. Aprendera a dizer não, a cultivar hobbies, a viajar, a ter amizades novas. Ainda assim havia uma ausência que pesava como pedra em seu peito. A ausência da neta Mariana. Foi em um sábado de manhã que a campainha soou. Ao abrir a porta, Lúcia encontrou uma menina mais alta, de cabelos mais longos, já deixando para trás os traços infantis. Mariana tinha 11 anos agora. Segurava a mochila escolar e olhava firme para a avó. "Vovó, posso entrar? Preciso falar com você." O coração de Lúcia disparou. Abriu espaço e deixou a neta entrar. Mariana se sentou no sofá novo como se estivesse em casa. Os olhos brilhavam, mas havia neles uma seriedade incomum para uma criança. "Tia Teresa me deu seu endereço", confessou. "Mamãe não sabe que estou aqui. Disse que vinha brincar na casa de uma amiga. Preciso que me diga a verdade." A avó respirou fundo. "Que verdade, minha querida?" Mariana apertou os punhos. "Ouvi muitas brigas, muitas conversas escondidas. Sempre ouvi mamãe dizer que você nos abandonou, mas encontrei suas cartas, todas guardadas no armário dela. Você dizia que me amava, que não era minha culpa. Por que ela mentiu para mim?" O choque atravessou o corpo de Lúcia. Durante anos escrevera cartas mensais para a neta sem nunca saber se chegariam. Agora descobria que estavam escondidas. Aproximou-se devagar, segurando as mãos pequenas da menina. "Eu nunca deixei de te amar. Nunca. Mas precisei me afastar porque sua mãe e Rodrigo tentaram tirar de mim tudo o que eu tinha." Os olhos de Mariana marejaram. "É verdade que eles quiseram roubar seu dinheiro." "Sim", respondeu Lúcia com firmeza. "Levaram quase tudo que guardei durante uma vida inteira. E quando não conseguiam mais, tentaram me obrigar a assinar no banco. Foi lá que disse não pela primeira vez." Mariana abaixou a cabeça. "Sempre achei estranho. Sempre que eu pedia algo, mamãe dizia que era você quem tinha que pagar. Eu pensava que era normal. Mas não é, não é. Não, minha querida. Pais são responsáveis pelos filhos. Avós podem ajudar se quiserem. Mas nunca devem ser obrigados. O amor não pode ser moeda de troca." A menina levantou o olhar e perguntou com a voz trêmula: "Então mamãe me usava para manipular você?" Lúcia respirou fundo. "É difícil ouvir isso, eu sei. Mas sim, muitas vezes usaram seu nome para me convencer." O silêncio tomou conta da sala. Do lado de fora, os passarinhos cantavam no jardim. Dentro, 2 gerações se encaravam com lágrimas nos olhos, até que Mariana se jogou nos braços da avó. "Eu quero ter uma relação de verdade com você. Não quero que seja sobre dinheiro. Quero só você." Lúcia chorou em silêncio, acariciando os cabelos da menina. Sentia como se anos de dor se dissolvessem naquele abraço. Passaram a manhã juntas. Caminharam pelo jardim, colheram flores, assaram biscoitos simples. Mariana falava da escola, dos livros que lia, das amigas. Pela primeira vez em muito tempo, Lúcia sentia que podia ser apenas avó, sem cobranças escondidas. Na hora de ir embora, Mariana hesitou. "Vovó, posso pedir um favor? Continue me escrevendo cartas. Agora sei o seu endereço. Posso receber escondido na casa da Maria, minha amiga." Lúcia sorriu com os olhos cheios de lágrimas. "Prometo, minha querida. E vou escrever não para te dar coisas, mas para te dar palavras." A menina saiu pedalando sua bicicleta, acenando. Lúcia ficou à porta, observando até desaparecer na esquina. Sentiu o coração cheio de esperança. Naquela noite, registrou no diário: "Hoje Mariana me encontrou. Hoje ela ouviu a verdade. Hoje percebi que o amor sobrevive mesmo em meio às mentiras." Mas as consequências não tardaram. Dias depois, Camila apareceu furiosa.
Como se atreve a falar com minha filha sem minha permissão? Você está envenenando a cabeça dela. Lúcia manteve a calma. Eu apenas disse a verdade. Você escondeu minhas cartas, mas Mariana as encontrou. Ela merece saber o que realmente aconteceu. Camila gritou, chorou, ameaçou cortar todos os laços. Rodrigo ao lado olhava com desprezo, mas nada abalou a decisão de Lúcia. Não vou mais viver de mentiras. Mariana vai crescer sabendo que meu amor não depende de dinheiro. Camila saiu batendo a porta, deixando atrás de si um rastro de ódio. Mas Dona Lúcia sabia que desta vez algo tinha mudado para sempre. A neta já tinha ouvido a verdade, já tinha visto com os próprios olhos quem realmente era a avó. Nos meses seguintes, Mariana continuou visitando às escondidas. Às vezes trazia desenhos, às vezes apenas sentava para ouvir histórias. Cada encontro era um bálsamo para Lúcia. Cada carta enviada e recebida era uma ponte construída sobre o abismo da manipulação. Com o tempo, a menina começou a questionar a mãe. Por que você mentiu? Por que disse que vovó não se importava? Camila, acuada, reagia com raiva, mas Mariana já não aceitava as respostas prontas. Esse processo foi lento, mas plantava as bases para um futuro diferente. Lúcia sabia que não podia mudar a filha, mas podia ensinar a neta. Mostrar que existe amor verdadeiro feito de presença, de carinho, de respeito. 2 anos depois, quando Mariana completou 13 anos, já não havia segredos. Ela mesma tomava a iniciativa de visitar a avó, às vezes contrariando a mãe. E cada visita reforçava um elo de confiança. Numa dessas tardes, enquanto pintavam juntas no ateliê improvisado de Lúcia, Mariana disse em voz baixa: Vovó, quando eu crescer, quero ser como você. Quero saber dizer não quando alguém tentar me usar. A avó sorriu emocionada. Não há presente maior do que ouvir isso. Naquele momento entendeu que toda a dor, toda a luta, toda a solidão haviam servido para algo. Havia quebrado o ciclo. Havia mostrado à neta que amor não é exploração, mas liberdade. E ao fechar o diário naquela noite escreveu: Hoje sei que minha maior vitória não foi guardar meu dinheiro. Foi recuperar minha voz. Foi ensinar a Mariana que amor de verdade nunca cobra nada em troca. O tempo passou, e ao olhar para trás, Dona Lúcia percebeu o quanto sua vida havia se transformado desde aquele dia no banco. O que antes parecia apenas um episódio isolado se revelara como o marco de uma virada. Foi o momento em que decidiu resgatar a própria dignidade, o instante em que entendeu que dizer não também é uma forma de amor. Sua trajetória não foi simples. Cada escolha custou lágrimas, noites em claro, dúvidas que pareciam intermináveis. Houve momentos de solidão profunda, quando a ausência de Camila e de Rodrigo parecia um peso impossível de carregar. Houve também dias em que a saudade da neta Mariana quase a fez vacilar. Mas mesmo em meio a essas dores, ela encontrou algo que nunca imaginou reencontrar a si mesma. No novo lar menor e mais simples, Lúcia criou um espaço de paz. As paredes pintadas por suas próprias mãos refletiam um recomeço. O jardim cheio de flores cuidadas com carinho tornara-se seu refúgio. A cada manhã, ao abrir a janela e sentir o sol bater nos vasos coloridos, lembrava que a vida ainda guardava possibilidades. As viagens, as aulas de pintura, os encontros no grupo de apoio, tudo contribuiu para essa redescoberta. Conheceu pessoas que lhe mostraram que a dor compartilhada se torna mais leve. Descobriu talentos que estavam adormecidos. Aprendeu que ainda havia tempo para ser feliz mesmo depois de décadas vivendo para os outros. Mas o ponto mais transformador foi a relação reconstruída com Mariana. Ao longo dos anos, as visitas da neta se tornaram cada vez mais frequentes e mais verdadeiras. Não havia mais segredos, não havia mais chantagem. Havia 2 pessoas que se amavam pelo que eram, não pelo que podiam dar. Cada abraço era uma vitória. Cada carta trocada era uma ponte sobre o abismo que o abuso financeiro havia criado.
Um dia, ao caminhar com a neta pelo parque, Mariana disse em voz baixa: Vovó, você me ensinou que amor não é dinheiro. Amor é estar junto, é ser sincero. Lúcia sentiu as lágrimas correrem. Esse era o maior legado que poderia deixar. Muito mais do que bens materiais, deixaria em Mariana a semente de uma nova forma de viver. E foi nesse ponto da vida que Lúcia compreendeu o verdadeiro sentido de tudo o que tinha passado. Seu sofrimento não fora em vão. Ele servira para abrir seus olhos, para mostrar que o amor verdadeiro precisa de limites, que não se deve confundir generosidade com submissão, nem carinho com exploração. Ao refletir sobre sua história, percebeu que muitas pessoas ao redor do mundo passam pelo mesmo. Pais, mães, avós, todos pressionados por familiares que usam culpa e medo como armas. Quantos, como ela, não se sentem obrigados a abrir mão de tudo acreditando que esse é o preço do amor? Quantos não percebem que, ao dizer sim para todos, acabam dizendo não para si mesmos? Por isso, o maior ensinamento que Dona Lúcia deixou não foi apenas para Mariana, mas para todos que ouvem sua história. Amar não é se anular. Amar não é se destruir para sustentar os outros. Amar também é saber colocar limites, proteger-se e preservar sua dignidade. O verdadeiro amor floresce quando existe respeito. Essa compreensão trouxe uma paz inédita. Lúcia não esperava mais que Camila mudasse de repente. Sabia que a filha tinha escolhido outro caminho e que talvez levasse muito tempo para enxergar a realidade. Mas já não carregava mais a culpa. Pela primeira vez podia olhar no espelho e se orgulhar da mulher que havia se tornado. Ao escrever no diário, resumiu em uma frase o aprendizado de toda a vida. Passei 69 anos acreditando que precisava pagar para ser amada. Hoje sei que o verdadeiro amor não tem preço. Essa frase ecoa não apenas como desabafo, mas como alerta. Quantos de nós não repetimos os mesmos erros? Quantos de nós não confundimos amor com obrigação? Quantos aceitamos manipulações apenas para não ficarmos sozinhos? Mas a solidão que nasce da dependência é muito maior do que a solidão de um lar silencioso. Dona Lúcia escolheu a segunda solidão, a solidão que abre espaço para recomeços, a solidão que permite descobrir a si mesma. E a partir dessa escolha, encontrou não apenas a paz, mas também novas conexões, novas amizades, novos sonhos. Hoje, quando caminha pelo bairro e encontra conhecidos, já não é vista como a senhora frágil que sempre dizia assim. É vista como exemplo de coragem. Uma mulher que quebrou o ciclo, que ergueu a voz, que mostrou que nunca é tarde para se libertar. Essa história não é apenas sobre dinheiro. É sobre identidade. É sobre aprender que a vida pertence a cada um de nós e que temos direito de usá-la para sermos felizes. É sobre entender que não devemos carregar fardos que não nos pertencem. É sobre saber que ajudar é bonito, mas só quando nasce do coração e não da manipulação. E é aqui que entra você que está ouvindo este relato. Talvez conheça alguém que vive situação parecida. Talvez até você mesmo já tenha sentido essa pressão. Essa história é um convite à reflexão. É um lembrete de que existe saída, de que nunca é tarde para dizer basta. Se essa narrativa tocou você de alguma forma, se fez pensar na sua vida ou na vida de alguém próximo, eu te convido a agir. Deixe o seu like neste vídeo, porque isso nos ajuda a levar histórias de transformação a mais pessoas. Inscreva-se no canal para acompanhar novas histórias que podem inspirar, alertar e fortalecer. E, acima de tudo, compartilhe nos comentários o que você faria no lugar de Dona Lúcia. Você teria coragem de dizer não. Já passou por algo semelhante. Sua experiência pode ser a força que outra pessoa precisa para mudar. Cada curtida, cada inscrição, cada comentário é um passo para que mais pessoas entendam que não estão sozinhas. Juntos podemos criar uma comunidade de apoio onde histórias como a de Dona Lúcia não sejam apenas drama, mas também esperança. Ao final, o que fica é a certeza de que a vida pode ser reinventada.
que a idade não impede recomeços, que mesmo depois de décadas de silêncio é possível erguer a voz e escolher um caminho diferente. E que, acima de tudo, o amor verdadeiro não se compra, não se exige, não se condiciona. O amor verdadeiro simplesmente existe. Assim encerramos esta história com uma mensagem clara. Proteja-se, valorize-se, aprenda a dizer não quando for necessário. E lembre-se sempre de que cuidar de si mesmo não é egoísmo. É o primeiro passo para poder amar de verdade. E você que acompanhou até aqui, se sentiu tocado por essa jornada, não esqueça. Dê o seu like e inscreva-se no canal. E deixe seu comentário. Sua voz importa. Sua opinião pode inspirar outras pessoas a também encontrarem coragem para mudar. Porque no fim a história de Dona Lúcia é a história de todos nós. Uma lembrança de que nunca é tarde para se libertar. Uma prova de que quando a gente escolhe se amar, a vida recomeça.